Fala, fala pessoal, a gente aqui de novo com a nova temporada Depoimentos, Isso aí. Projeto Depoimentos. Bom, o caso aí de hoje, vamos discutir em cima desse depoimento. Então já tinha desistido de namorar, achava que teria HPV para sempre, até de beijar eu tinha medo. Vocês recuperaram minha autoestima e fiquei livre do HPV. Raso, homem, 30 anos, Piauí. Esse caso é interessante, né? Esse paciente ele entrou no consultório, né? E ele tinha toque, né? Ele não encostava em nada, ele não dava a mão, ele cruzava a mão. Enquanto a gente conversava, de repente ele encostava a mão na mesa, ele saía, ia no banheiro lavar a mão. Acho que ele lavou a mão durante a consulta umas 6 vezes, né? E apavorado, então tudo para ele, você imagina, se ele não se encostar na mesa e cumprimentar, ele estava com receio, imagine alguém, beijar alguém, falar com alguém, pôr a mão em alguém. Então ele estava transtornado, né? Ele não tinha, na verdade ele não tinha noção, o que a gente percebeu, do como o HPV podia ser transmitido, né? Então o nosso trabalho com ele foi muito delicado em relação, primeiro, a tratá-lo. Ele tinha um HPV na região genital e que foi tratado, tinha sido tratado de várias formas, né? Mas tinham lesões microscópicas que ficavam, ele tinha usado corticoide num período, ele fazia autotratamento, então ele entendeu como que a gente ia fazer, nós conseguimos eliminar todas as lesões microscópicas, entramos com tratamento imunológico, avaliamos todas as regiões e fomos conversando com ele, explicando para ele de que maneira que se transmite HPV, de que maneira que você pega, né? Falando que o comprimento de mão não interfere nisso, um abraço não interfere, você encostar numa mesa, num objeto, né? Tanto que a gente ia falando e conversando e mostrando para ele que a gente estava fazendo isso, né? Foi muito difícil, ele voltou várias vezes para a gente reavaliar, para ele ter confiança de que ele não tinha mais essa lesão, né? E que ele fosse se adaptando, né, à vida normal, sem risco de ficar pegando ou transmitindo, né? Foram várias vezes que esse paciente voltou, nós conseguimos deixar ele livre da doença e conseguimos mostrar para ele que ele poderia voltar a uma vida normal, se relacionar sem transmitir e sem pegar a doença, se ele tivesse cuidados básicos, mas não excessivos como ele tinha, né? De fato, esse foi mais um caso, né, Julinho, que nós tivemos mais tratamento, abordagem psicológica, né? Tivemos que tentar entender esse paciente de uma maneira, conversar. Ele mandou muita mensagem, muitas dúvidas, né? Muito angustiado. E de fato, aí depois eu particularmente perdi o contato com ele porque veio a pandemia, né? Veio a pandemia. E quem acabou ficando na clínica presencial foi você, né, o Julinho, e eu acabava atendendo mais online, e ele acabou depois sendo acompanhado por você, né? E aí você que viu o final do caso em si, né? Não, foi muito engraçado, porque eu desconhecia toda essa história, né? Eu não sabia. O paciente que me apresentou. Então, no momento da pandemia, você acabou ficando afastado. A gente fez uma força-tarefa aí para manter os atendimentos, né? E de certa forma deixar o velhão aí protegido. Então fizemos uma estratégia para isso e eu acabei fazendo os atendimentos presenciais. E o mais engraçado foi que o paciente veio, me cumprimentou, opa, tal, eu até conversei com seu pai, ele falou que você que estava atendendo aqui, e me abraçou, apertou minha mão, para mim normal, né? Não tinha problema algum, não sabia que vindo deles seria ele vinha com o pai sempre, um sucesso, ele veio sem. E aí ele me contou, poxa, eu sou um paciente que seu pai vai recordar muito bem. Porque a primeira vez que eu vim aqui, meu pai teve que abrir a porta, eu não encostava em nada, eu não dava a mão para ninguém, eu andava com a mão para trás, eu ia várias vezes lavar. E, nossa, eu queria tanto falar pro seu pai que, poxa, eu vim aqui para fazer uma revisão, eu acho que eu não tenho nada, né? Queria que você avaliasse, mas eu queria tanto falar pro seu pai que eu tô bem, nossa, minha vida tá totalmente diferente, eu tô saindo com várias pessoas, tenho, né, me protegido e tal, mas aquele toque, aquele transtorno obsessivo compulsivo que eu tinha, desapareceu, e em grande parcela aí por conta do tratamento todo que o seu pai acabou dando, e que eu fiquei livre das lesões, e isso me fez aí retornar à vida normalmente. Aí eu falei, pô, não é possível, né? Peguei meu celular e fiz uma videochamada. Falei, velhão, tem uma pessoa aqui que quer falar com você.
E mostrei. Nossa, na hora. Eles, doutor! E começaram, e ficaram todos lá empolgados. E fiquei sabendo a versão dele. Né? Aí à noite fui jantar na casa do meu pai, conversar com ele. E o velhão contou aí toda a história, que foi emocionante para mim saber, né, que, nossa, ele estava com uma alegria, o paciente, uma felicidade, e completamente diferente, né, do que me foi passado aí no início. Então, nossa, isso pra gente não tem palavras. Eu vi a alegria, né, do meu pai de ver essa pessoa aí de volta ao mundo, de volta à sociedade. Poxa, isso aí eu acho que não tem preço, né? Não, é muito preço. Interessante, porque às vezes o paciente vem com um familiar, né? Vem com o pai, ou vem com a mãe, ou vem com os dois, e de fato ele não mexia em nada, né? Ele não abria a porta, não fazia nada. A mão dele era cheia de marca, de ferida, de tanto lavar, ele esfregava. A mão dele era uma mão doente, de tanto lavar e esfregar, né? E são situações difíceis de a gente abordar. A gente não tem certeza se a gente vai conseguir resolver. Às vezes tem casos que a gente precisa mandar para uma terapia, né? Precisa de apoio em terapia. Sim. Mas é muito interessante, né? E a gente eu falei para o paciente, olha, se eu fosse pegar HPV do jeito que você está falando, eu ia ter HPV na orelha, no nariz, ia ter HPV pendurado em tudo. Não é assim que transmite, né? Eu estou dando a mão para você, dei a mão para teu pai, então, aí ele vai percebendo que, de fato, e a maneira que se transmite HPV, você tem que explicar para ele que você precisa de uma lesão, você precisa de, né? Ele esfregando muito a mão até é pior para ele, né? Então é muito interessante, né? A gente perceber que a gente consegue, de repente, intervir, né, ajudar essas neuroses, né, uma neurose que a pessoa tem, uma preocupação excessiva em relação de uma doença que de fato estava dando problema para ele, mas em excesso, né, em bastante excesso. Isso deixa a gente contente, né? No caso dele, o que ele me falou, a parte aí do tratamento efetivo do HPV foi resolvido rapidamente. Né? Eu não lembro se realmente, acho que ele acabou até fazendo terapia, um tratamento aí com o pessoal da psiquiatria, porque o caso dele era um transtorno, né, muito mais grave nesse sentido, e, poxa, sem palavras, né? Sem palavras para ver. Às vezes a gente não tem ideia do quanto a gente pode mudar a vida de alguém. Às vezes com algumas palavras, né? Com simples. Palavras, gestos, conversa, acolhimento, e realmente isso acontece. Bom, acho que deixamos aí mais uma mensagem. Espero. Essa daqui é para aquele seguidor nosso que está passando por um momento difícil. Tem luz no fim do túnel, tem tratamento, não fiquem assim, tá? Eu acredito aí que a gente sempre, 90% dos casos, 99% dos casos a gente consegue resolver as coisas na vida, né? A gente só não resolve a morte, o resto a gente consegue resolver. Então, pessoal, obrigado aí por tudo, agradeço de coração aí, eu sei que você também, por tudo aí que vocês têm comentado, agradecido. E é isso aí. Vamos para os próximos depoimentos. Sem dúvida.